Você sabe o que são as unidades de conservação? A AGU explica. A Constituição Federal estabelece que o poder público deve estabelecer em todas as unidades da Federação áreas que são consideradas de proteção ambiental, só podendo ser suprimidas ou alteradas mediante lei. As unidades de conservação são uma das espécies de espaços territorialmente protegidos consagrados pela Constituição Federal. Segundo a lei que regulamenta a matéria, unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, instituído pelo poder público que tem a finalidade de conservação. As unidades de conservação podem ser divididas em duas espécies, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Nas unidades de conservação de proteção integral, os ecossistemas livres devem ser mantidos sem alterações causadas pela interferência humana direta. É importante destacar que é apenas admitido o uso indireto dos recursos naturais. Por uso indireto se entende aquele que não envolve o consumo, a coleta, o dano e a destruição dos recursos ambientais. Podemos citar assim como exemplos de unidades de conservação de proteção integral, a reserva biológica e a estação ecológica. Já nas unidades de conservação de uso sustentável, a exploração do meio ambiente deve ocorrer de forma que garanta a perenidade dos recursos renováveis e também dos processos ecológicos. O objetivo básico, portanto, das unidades de conservação de uso sustentável é garantir a compatibilidade da utilização adequada de parte dos recursos naturais. Podemos citar como exemplo de unidades de conservação de uso sustentável, o Parque Nacional e as áreas de preservação permanente. Por fim, é possível que a unidade de uso sustentável seja transformada numa unidade de conservação de proteção integral mediante lei ou até mesmo mediante um decreto. Mas fique atento que a transformação de uma unidade de conservação de proteção integral em uma unidade de conservação de uso sustentável só pode ocorrer mediante lei, porque nesse caso há uma supressão da proteção ambiental. Você sabe o que são unidades de conservação? A AGU explica. Unidades de conservação são espaços territoriais com características naturais relevantes, por esta razão, sendo delimitados pelo poder público e submetidos a regras ambientais especiais e gestão permanente. A primeira unidade de conservação brasileira foi a Reserva Florestal do Acre, instituída em 1911, mas foi a partir do nosso primeiro Parque Nacional, o Parque Nacional do Itatiaia, criado em 1937, que essa ideia se consolidou. A partir de então, União, Estados e municípios seguiram firmes na delimitação de áreas protegidas. Hoje já são mais de 2.000 unidades, dentre aquelas públicas e privadas, totalizando aproximadamente 18% de nosso território. São mais de 300 unidades de conservação apenas federais, hoje sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O dever de instituição desses espaços protegidos foi consagrado pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225. No ano de 2000, foi editada a Lei 9985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estruturando o conjunto formado pelas diversas áreas protegidas do país. Nela foi definido um rol de 12 categorias, distribuídas em dois grandes grupos. Um primeiro grupo, reunindo unidades de proteção integral, como parques, reservas biológicas e monumentos naturais, que devem ser mantidos livres de alterações causadas pela interferência humana, somente sendo admitido o uso indireto de seus recursos. E um segundo grupo com categorias de uso sustentável, como as florestas nacionais e reservas extrativistas, onde se busca regulamentar o uso direto a fim de se garantir a perenidade dos recursos naturais. Essa diversidade de categorias visa contemplar cada um dos objetivos do sistema, como a manutenção da diversidade biológica e recursos genéticos, a proteção de espécies ameaçadas de extinção e paisagens de notável beleza cênica, proporcionar pesquisas científicas, estudos e monitoramento ambiental, além de promover a educação ambiental e a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, dentre outros. Você sabe o que é compensação ambiental? A AGU explica. A compensação ambiental é um dos mais importantes instrumentos utilizados para a defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Está prevista na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A compensação nada mais é do que uma contrapartida que um empreendimento de significativo impacto ambiental deve pagar pela utilização e pela exploração de recursos ambientais. Dessa forma, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação de uma unidade de conservação de uso integral.